Então temos um quadro difícil, ele não é um quadro dos mais fáceis, e é exatamente por isso que eu vou defender não o iluminismo do século XVIII, que é uma expressão importante, mas a luz da razão, a luz do discernimento, a luz do bom senso e do equilíbrio. E quero para isso lembrar aos senhores as coisas que não mudam, não mudavam com a minha avó, não mudam comigo, não mudarão com os meus netos. Aquilo que nunca mudou na história da humanidade, para que a gente tenha discernimento para separar o que é substantivo central do que é adjetivo secundário, do que é o eixo, do que é o adereço, do que é superficial, do que é estrutural. Vou apresentar naturalmente uma posição subjetiva. Aplico essa luz da razão a tudo, vamos lá, força, 1, 2, 3. A pensar que a circunstância neste momento, ela faz as pessoas tomarem a parte pelo todo e julgarem o momento aqui e agora. O momento aqui e agora, o que a filosofia chama de hic et nunc, o here and now, esse momento, ele passa. O que vai continuar daqui a 15 anos? Vocês continuarão. O curso que vocês escolheram, a carreira que escolheram, o emprego, a loja, a igreja, aquilo que vocês fazem, continuará. E toda a conjuntura política será outra, com novos políticos, cheios de energia e ideias. Quando eu paro diante da circunstância, eu esqueço que eu sou a linha contínua e aquilo é a linha passageira. Não dá para ignorar governos, mas não dá para gerenciar a vida em torno de governos. Não façam isso. Toda a minha formação foi feita em meio ao caos político. Toda a minha formação foi feita em meio à inflação, manifestações, inclusive no final da ditadura, atentados à bomba, ao OAB e assim por diante. Toda a minha formação foi feita em meio a tudo isso. Apenas como professor maduro, eu peguei um pequeno período de estabilidade entre FHC e Lula, de crescimento. Mas isso foi atípico e já passou também. Voltamos ao normal. Circunstância é o que passa, o que fica somos nós. E dessa forma, eu preciso de pensamento crítico. Pensamento crítico me faz estar acima da média. Como garante Oscar Wilde, a maior parte das pessoas apenas existe. Você precisa viver. Consciência. Consciência do que eu quero, para onde eu vou. Consciência de tudo que me cerca. Consciência, por exemplo, que para poder ser crítico, tem que evitar o dogmatismo. Dogmatismo é aquele ponto que eu não me afasto, é aquele ponto que eu não abro mão, aquele ponto que paralisa meu pensamento. Dogmatismo é um ponto negativo, dogmatismo é um horror, porque dogmatismo é aquilo que impede que eu cresça. Pensamento dogmático é inimigo da filosofia. Pensamento dogmático é um ponto cego, é uma área difícil. Ele pode ser em qualquer campo, apesar da palavra parecer sempre religiosa. Olha que fofinho. Um dos problemas mais graves da vida humana é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Exatamente aquilo que me torna feliz. Entre 15 e 35 anos, a maior parte das pessoas na nossa tradição está muito esforçada no estudo, na constituição de carreira e de família. Entre 15 e 35 anos, quase todas as pessoas se formam em alguma coisa, casam, lutam pela sua casa, se não forem ricas e não ganharem de presente, lutam para aprender a dirigir, lutam para aprender a namorar, lutam para aprender a casar, lutam para aprender a educar filhos, lutam para constituir o seu espaço no mundo. Entre 15 e 35 anos. É um período de menos dinheiro do que depois disso, mas é um período de muito entusiasmo. É um período em que a gente ganha menos do que virá a ganhar depois. É um período que a gente está sempre no risco de meter os pés pelas mãos e, não obstante, é um dos períodos mais interessantes da nossa vida. Entre 35 e 50 anos, quase toda a humanidade está estável.
Não quer dizer que esteja bem, mas está estável. Inclusive quem está mal está estável onde está. Quem mora mal já está estável no lugar ruim. Quem tem um mau emprego está estável no mau emprego. Quem tem um mau casamento está estável no mau casamento. Esse é o momento que começa a zona de conforto. Esse é o momento, bom, eu cheguei até aqui, a energia começa a me abandonar. Para que eu vou fazer muito mais coisas? Aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Aquilo que eu não sei poderia me levar, mas este é o momento conhecido. Eu até diria um pouco, talvez subjetivamente, que nós homens somos ainda mais inclinados à zona de conforto. Nosso lugar no sofá, a televisão e comida. Garantida essas três coisas, controle remoto, claro, a vida masculina vai até as bodas de ouro sem grande questionamento. Zona de conforto é uma inimiga. Eu já sei um pouco de inglês e está dando. Afinal, aqui em Santa Cruz a gente não fala muito inglês. Então está dando. Não preciso estudar muito mais que isso, né? Eu sei o verbo to be, eu sei cantar uma musiquinha, né? Eu faço assim quando tem a Frozen, eu acompanho a princesa, né? Let It Go, eu sei cantar junto. Então, estudar, eu não preciso de mais inglês do que isso. Meus alunos me perguntam na Unicamp, professor, que língua a gente deve começar a estudar? Eu sempre recomendo português. Começa estudando português. Quando você dominar medianamente, passa para o inglês. Depois vai escolhendo as outras. Lei universal sem exceção. Toda relação, toda empresa, toda escola, todo cérebro que não está recebendo, está perdendo. Tudo que não está crescendo está diminuindo. Tudo que não está se expandindo está encolhendo. Tudo aquilo que não está se renovando está morrendo. No momento que eu digo meu casamento está bom, é o início do fim dele. No momento que eu digo que a minha empresa chegou ao ponto estável, é o início do fim dela. No momento que eu digo isso é o que eu preciso saber, meu cérebro diz bye, farewell. A gente se vê na próxima vida. No momento que eu não estou acrescentando ao cérebro, no momento que eu não estou inovando, no momento que eu não estou lançando o desafio que a pessoa que casou há 22 anos, no meu caso, não existe mais. Logo eu preciso reinventar essa relação, porque aquela pessoa não existe mais. Eu preciso reinventar, e se eu não reinventar, morre. No momento que eu faço isso, eu faço um esforço para sair da zona de conforto. Como está a minha vida? Como está meu corpo? Como está a minha renda? Lembrem, ninguém é rico pelo que ganha. As pessoas são ricas ou pobres pelo que gastam. Quanto ganha, unifica muita gente. Quanto se gasta, diferencia todas as pessoas. É uma decisão. Nem todos podem melhorar imediatamente, mas todos podem melhorar. Zona de conforto é o inimigo. O que te faz feliz é teu inimigo. Aquela coisa agradável que faz você ficar em casa sábado, olhando uma TV que não lhe entusiasma, esse é o início do fim. Esse é o início do fim de tudo. O desafio de produzir algo e de sair de um aquário menor para um aquário maior. Metáfora aqui de uma zona que eu conheço, vai significar o esforço do pulo, o sacrifício do novo. E aí é uma coisa fascinante. Minha orientadora me contou que durante a década de 60 militou num partido de extrema esquerda, minha orientadora na USP, e foi torturada, presa e torturada. E o torturador, durante 3 dias, deu uns choques, deu uns tapas. No 4º dia surgiu um novo torturador, e ela disse que teve o maior medo da vida dela, porque ela não sabia o que o outro faria. Até torturador cria a zona de conforto. Você se acostuma até com o torturador, até com quem lhe incomoda. Voltamos à noção de casamento do início da minha fala, né? Nós nos acostumamos com tudo, com absolutamente tudo. Nos acostumamos com todas as coisas e vamos criando zonas de conforto. Tudo aquilo que te torna aconchegado, quentinho e gostoso é o seu inimigo.
Tudo que lhe incomoda, usando uma frase do meu colega de Unicamp, grande amigo, infelizmente falecido, professor Rubem Alves: ostra feliz não produz pérola. A pérola é fruto de um incômodo, um grão de areia que entrou na ostra. Sem esse incômodo, aquilo que Paulo chamava de espinho na carne, sem esse incômodo, você tem um problema. Felicidade nos deixa preguiçosos e felicidade engorda. Felicidade engorda muito. Infelizmente, a tristeza também engorda. Esse é o terrível. Esse é o terrível de tudo. Bem, meu inimigo é meu ponto cego. Ponto cego é aquilo que eu não consigo refletir. Ponto cego clássico, filhos. Ponto cego clássico, religião. Ponto cego clássico, time de futebol. Ponto cego, convicção política. Aquilo que eu não consigo refletir é uma zona um pouco burra da minha existência. Eu preciso refletir e olhar com clareza para as coisas, para que elas não tenham este poder sobre mim. Ponto cego é fundamental, vamos lá. E Sartre nos diz, o filósofo francês do século XX, que o medo à liberdade é o nosso maior medo. Nós temos medo de sermos livres porque a liberdade implica angústia. Muita angústia não aumenta a felicidade, mas muita angústia é fruto exatamente da escolha que eu tenho. Hoje nós temos escolha absoluta para escolher profissão. Ao contrário, há 200 anos seria meu pai que determinaria isso. Eu tenho liberdade absoluta para escolher com quem eu vou casar. Eu tenho liberdade para o meu código suntuário, meu código de roupa. Cada um se veste da maneira que bem entende. E nem por isso nós somos mais felizes do que há 100 anos. Nós associamos liberdade de escolha à felicidade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A felicidade não nasce da liberdade de escolha. O príncipe Hamlet disse, eu repeti numa palestra na Fiesp, eu seria feliz numa casca de noz, se a minha cabeça permitisse. E a casca de noz é a metáfora do cérebro humano. Eu seria feliz. O medo à liberdade é o medo que Sartre tantas vezes tocou, tantas vezes trouxe, porque eu me refugio na crença. O conforto da crença é uma coisa muito importante para todos nós, porque com a crença nós temos que pensar no desconforto do senso crítico, no desconforto daquilo que me faz sair da minha zona de conforto. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Nossos preconceitos precisam ser observados com objetividade. Eu preciso olhar para as coisas sem o peso do sujeito e mais com as coisas como elas são, com objetividade. Olhando com objetividade, aumenta a minha capacidade de pensar sobre as coisas e eu saio dos idealismos. Isso é a Branca de Neve, depois de alguns anos. Aquilo que a história nunca conta. Depois de uns anos que o príncipe a despertou, ela está com 4 filhos, um cachorro que defeca na sala e um príncipe entediado olhando Faustão aqui. E ela está com 2 filhos reclamando que ele não a ampara. Isto é diferente do "e foram felizes para sempre". Quem trabalha com idealismo e não com a realidade tem uma tendência a sofrer bastante. Sartre disse que primeiro vem a existência, depois a essência. Primeiro tem a família que eu tenho, primeiro o corpo que eu tenho, primeiro a amizade que eu tenho, depois a que eu gostaria, a essência, o ideal. Com tudo isso, fugindo de idealismos, eu consigo uma mudança para tentar entender posições que são divergentes. Eu adoro essa imagem, porque os dois estão discutindo e os dois têm razão. Um olha 4 vigas e o outro, de outro ângulo, olha 3. Levem em conta que numa discussão os dois podem estar corretos. E é por isso que a consciência produz o equilíbrio. Já disse dezenas de vezes na internet, já disse em livro e repito a vocês: só me ofendo se eu não me conhecer. Toda vez que eu me ofendo é porque eu não me conheço. Ninguém pode me ofender se eu me conhecer, porque tudo que alguém diga de mim
será verdadeiro ou falso, e nos dois casos não é ofensivo. Se alguém me gritar careca, eu direi, oh, sim. Não posso redarguir, não posso responder, não, eu sou cabeludo, eu não posso fazer isso. A pessoa está querendo um ataque, não quer dizer que eu entre nesse jogo. E para isso, para a discussão, eu tenho que diminuir a paixão. Isso é fundamental para o equilíbrio, para a justiça, para a família, para a escola, para todos os lugares. Diminuir a híbris, o desequilíbrio, a paixão, diminuir tudo aquilo que me torna mais dependente da paixão. Hamlet diz, me mostre um homem sem paixões e eu o seguirei, porque ele é senhor de si. Hoje de manhã eu vi um vídeo de um homem que provavelmente, eu vejo o jornal das 5 na academia, 5 da manhã, provavelmente atropelou um motoqueiro intencionalmente. Provavelmente teve uma discussão no trânsito e provavelmente ele perseguiu, matou o motoqueiro, abandonou o carro e saiu. Tomado de paixão, este homem estragou uma vida matando e a dele também. 1 minuto de pensamento, 1 minuto de cabeça tranquila, e ele não teria nem matado um ser humano, nem destruído sua própria vida. Abandonou o carro com aquela ideia assim, ninguém vai saber que sou eu. Aí abandona o carro com placa e documentos e sai correndo. A paixão é um defeito, porque eu preciso, para pensar, ter conexões claras. E aí uma distinção importante entre conhecimento e dados. As pessoas confundem, já que a internet tem todos os dados que eu preciso, elas interpretam então que a internet proporciona conhecimento. A internet só tem dados. O conhecimento é dado pela conexão das informações. O fato de ter na internet todas as receitas do mundo não quer dizer que os médicos de hoje sejam melhores do que há 20 anos. O fato da internet ter todas as poesias do mundo não quer dizer que surjam mais poetas hoje do que há 50 anos. Conhecimento é dado pela conexão. E eu tenho liberdade para pensar? Essa é uma das perguntas mais importantes a fazer na vida. Eu consigo pensar de verdade? Eu sou livre para pensar? Eu consigo tomar a decisão de pensar? Essa é uma escolha muito importante. Para isso, passos. Superar o preconceito. Preconceito é um obstáculo à felicidade. Existem dezenas de preconceitos, estou escrevendo um livro sobre eles, mas os 4 mais importantes, em parte eu já citei. Racismo, misoginia, desconfiança do feminino, homofobia e a demofobia, o horror ao povo ou ao pobre. O preconceito contra os pobres, o preconceito de raça, o preconceito de gênero, tanto contra homens homossexuais, mulheres homossexuais, contra as próprias mulheres heterossexuais ou não, esses preconceitos atrapalham a vida. Eles mostram as minhas dores, eles mostram toda a extensão dessas dores. Assisti em São Paulo na semana passada uma peça protagonizada por uma transexual, e a peça se chamava O Evangelho de Jesus, Rainha do Céu, no qual essa transexual encarnava Jesus e lembrava uma coisa que nenhum teólogo discordaria dela, e eu a cumprimentei pelo enfoque. Jesus não veio buscar gente honrada. Jesus não veio atrás do fariseu, do saduceu, do homem da lei, do estável, do tradicional. Jesus procurou prostitutas, cobradores de impostos, gente sem eira nem beira. Jesus jantou com eles. Jesus perdoou a adúltera. Jesus frequentou lugares que os outros judeus não frequentariam. Ou seja, o essencial do cristianismo é o pecado, a natureza humana, a fraqueza, e não o orgulho daquele que diz: nunca traí minha mulher. Porque nisso está uma vaidade tão terrível, que é quase um pecado maior do que se ele tivesse sido adúltero. Bem, além de ser uma mentira. Então essa ideia do preconceito
É uma ideia que tem que ser superada pelas pessoas. E outra coisa que tem que ser superada é a noção de trabalho como castigo. Se vocês imaginam que é o único momento feliz da semana é a hora final de sexta-feira, vocês estão cometendo um erro biográfico profundo. Não pode, com 8 horas por dia, ao longo de toda a semana, vocês imaginarem que só existe uma hora feliz, porque isso tornará a vida de todos um inferno. O trabalho é uma instância para eu me tornar socialmente produtivo. O trabalho é fundamental para isso. O trabalho é o modo como eu me insiro numa sociedade. O trabalho estabelece relevância social. Tudo bem que não precisa chegar segunda-feira com um bom dia entusiasmado, isso é um exagero. Pessoas que entram na escola ou na empresa de bom dia são perturbadas. As pessoas são perturbadas. Segunda tem que ser um bom dia discreto. Bom dia, aí começa a trabalhar. O trabalho cansa, mas se ele esgota, é um problema. É lícito que o corpo esteja cansado sexta-feira. É bom desejar o feriado. É agradável projetar as férias. Mas se o trabalho me esgota, é um problema estrutural. Eu estou no lugar errado. Um dos itens que eu acabei de ler num livro sobre felicidade na Dinamarca é a facilidade com que os dinamarqueses mudam de emprego quando não estão felizes, inclusive de área, quando não estão felizes com alguma coisa. Trabalhar é fundamental. E aí uma outra pista importante: estar onde vocês estão. Debati isso com meu colega Clóvis de Barros Filho, colocamos no texto Felicidade ou Morte, a ideia dele, e eu reproduzo como ideia dele. Clóvis enfatizou numa palestra de lançamento do livro, mas a ideia dele, que se eu imagino que o momento seguinte é o momento feliz, eu invalido o momento atual. Eu, Leandro, vou sair daqui correndo, viajar mais de 3 horas de carro. Vou chegar a São Paulo provavelmente entre 1h30 e 2 da manhã. Acordarei às 4 para ir para a Feira do Livro em Porto Alegre. Depois da feira eu tenho uma palestra na Fierex, no Rio Grande do Sul, à tarde. Volto correndo, porque eu tenho uma aula na Globo no dia seguinte, no Rio. E se eu começo a pensar assim, eu vou fazer com que a experiência nesse momento fique ruim. Porque eu vou estar pensando, vou falar bem rápido, porque eu preciso ir rápido para outro lugar, e chegando rápido no outro lugar, eu preciso ir rápido para o outro. Aprendi há muito tempo, isto é meu, que ao chegar num lugar eu tenho que estar no lugar, inteiramente no lugar, mesmo que depois tenha muita coisa. Estar inteiramente aqui, porque não há nenhum outro lugar no mundo que eu devesse estar, a não ser aqui, neste salão, nesse momento, falando a vocês. Estou inteiro aqui. Assim que acaba eu fico neurótico de novo, mas nesse momento eu estou aqui. Conta o professor Clóvis, e a história é ótima, e quando ele estava no primário diziam que bom era o ginásio. Quando ele chegou ao ginásio disseram que a vida começava no ensino médio. Quando ele chegou ao ensino médio disseram não, é a faculdade que vai lhe trazer luzes. Ao entrar na faculdade garantiram que seria o estágio. A faculdade não ensina nada, a gente só aprende no estágio. Ao chegar no estágio disseram não, é quando você for efetivado que a felicidade começa. E ele era efetivado e disseram, agora você foi efetivado, você está nesse patamar menos 15, se você trabalhar duro 30, 45 anos, você vai chegar ao topo da pirâmide alimentar. E lá é que está a felicidade. E a pessoa chega, alcança a meta, chega lá. E chegando lá, dizem, pronto, chegou a aposentadoria. Vamos fazer uma festa, pode ir para casa, porque a felicidade começa agora, em casa, sem precisar trabalhar. E como quase todas as pessoas trabalharam muito, começam a ter problemas de saúde ao se aposentar, não acham um novo lugar na vida, se aproxima da morte, e finalmente chega o padre ou o pastor e dizem a coisa mais decisiva, não se preocupe, bom mesmo, é lá em cima, aqui não é nada. Essa ideia do professor Clóvis reforça que um dos segredos do bom trabalho e da boa oportunidade é estar onde você está. É isso que estraga o domingo à noite, quando as pessoas tocam a música do Fantástico e elas entram num estado de transe, vem chegando a segunda-feira.
eu tenho que estar no domingo à noite em casa. Depois, na segunda, eu tenho que estar na segunda. Talvez eu nem chegue até a segunda. Então é melhor aproveitar aquele momento. Concepção de trabalho como sofrimento é uma concepção equivocada, porque o trabalho associado à ética é a garantia do sucesso. O trabalho acompanhado de ética é a base para o sucesso. O trabalho e o esforço acompanhados da ética é aquilo que vai fazer o meu diálogo entre o mundo que eu quero, o ideal, e o mundo real. Entre as coisas que eu posso mudar e as que eu não posso. Entre aquilo que eu coloco como meta e aquilo que eu realizo. E isso é fundamental para eu ser feliz e não imaginar que antes era melhor. Quem não viu esse filme do Woody Allen, estou recomendando que veja. No filme Meia-Noite em Paris, há uma personagem que, por um recurso mágico, é transportado para Paris da década de 30. E lá descobre intelectuais de primeira linha, como Edith Stein, Picasso. Diz, nossa, essa é a Paris que eu gosto. Aqui a gente é feliz. E descobre que aquelas pessoas diziam que a verdadeira Paris, a mais legal, era da Belle Époque, das vésperas da Grande Guerra. E ele vai para Paris da Belle Époque e lá encontra Toulouse-Lautrec e outras personagens que estão discutindo o seguinte: não é verdade que a verdadeira Paris era no século XVI? A todo instante alguém está dizendo que era melhor no passado. Isso é uma espécie de fantasia. Isso é uma espécie de fantasia. É preciso pensar que nós vivemos num momento de fim de molduras, fim de limites, fim de pré-determinações, e que isso deve nos tornar felizes, porque eu sou mais livre do que nunca, e que essas molduras que foram eliminadas, hoje, é muito curioso, nunca fomos tão livres, e somos a geração mais deprimida da história humana, a maior consumidora de remédios para depressão, somos a geração que consome em larga escala medicamentos para depressão. E nunca fomos tão livres em relação a praticamente tudo. Somos livres, mas se precisarmos, temos Rivotril, temos Prozac, temos antidepressivos, temos calmantes, soníferos, para que a gente possa ser mais feliz ainda. Tudo isso, também somos livres nas redes sociais, para dizer se a minha vida vale a pena ou não, porque eu vou fotografar tudo, inclusive minha ida ao quilo. Vou fotografar o prato do quilo, vou postar, acrescentado do potássio, estou no quilo, kkkk. E as pessoas vão dizer se a minha vida vale a pena ou não, colocando likes e curtidas. Num dos episódios de Black Mirror, a vida é regida pela quantidade de likes. Você só pode entrar em determinados restaurantes se tiver um número X de likes. Você só pode gastar na loja se a sua quantidade de likes for expressiva. Na verdade, o que Black Mirror brinca é o que acontece hoje. Sua popularidade é medida por algo abstrato, que são os likes. Na verdade, há muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu diria que por um problema administrativo, a nossa era de liberdade é a era de solidão, e o celular é a grande muleta da solidão. Não é importante assistir uma palestra de Leandro Carnal, isso é irrelevante, tanto faz, já vi várias na internet. O importante é ter uma foto ao lado dele e postar na rede: estou aqui com o Carnal, kkkk. Carnal é meu amigo, lol, 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 lol. RS, RS, RS. Não é importante viver o momento, o importante é registrá-lo e publicar e lançar ao mundo a garrafa com a mensagem: você acha que a minha vida vale a pena? Porque são os outros que vão dizer isso. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso, é a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal que estão buscando nos outros a resposta: a minha vida vale a pena ser vivida. E as pessoas viajam e postam, e elas jantam e postam, e elas vão ao parque e postam, andam de bicicleta e postam. A vida delas fica uma imensa postagem, e tudo vira uma posta imensa, porque ninguém mais vê nenhuma diferença em ninguém, e todos são felicíssimos, e todos riem, e todos vivem em festas,
e todos estão bem. Ninguém posta um fracasso, que são coisas que definem a vida. Nunca houve no Face uma postagem simples de manhã: brochei, kkkk, nunca houve essa postagem. Mas saibam, não aqui naturalmente, mas em São Paulo há quem broche. Aqui naturalmente não, o interior tem mais força, mais respeito. Conduzindo a nossa conclusão, vou reforçar coisas que eu disse e introduzir outras. O que nunca muda no mundo líquido e nunca mudou, o que é totalmente fixo na espécie humana, o que não tem jeito aqui representado pelo homem vitruviano de Leonardo da Vinci, o que não tem jeito de mudar. Em primeiro lugar, a frase do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder. O famoso Chico Toicinho, Francis Bacon, disse no século XVII, no livro Novum Organum, que aquilo que eu sei é a única coisa que não podem tirar de mim. Conhecimento é poder, o resto é roupa, é aparência. Conhecimento é poder. O que você sabe é seu, para sempre, absolutamente seu. O que você sabe lhe dá este empoderamento que é dado pelo conhecimento. Conhecimento é poder. A ética é a única coisa que faz uma vida, um casamento, uma amizade, uma carreira duradouras. Eu posso enganar as pessoas, mas não para sempre. Em algum momento, e esse é o castigo que Etienne de La Boétie diz, e eu usei num café filosófico, em algum momento, o meu cúmplice vai me delatar. Porque pessoas éticas têm amigos e os canalhas têm cúmplices. Logo, a única coisa que leva a vida para sempre é a ética. Um homem ético é aquele que está no chuveiro, toca o celular e diz para a mulher: atende. Olha que homem, que coisa notável. Vê quem é. É sua colega de trabalho, vê o que ela quer. Seus amigos estão mandando fotos, abre, vê que fotos são essas. Como sabem que eu sou casado, devem ser obras de arte, devem ser fotos de estátuas da cidade e assim por diante, né? Porque eu não teria um amigo tão cafajeste a ponto de mandar pornografia para minha própria casa. Ou seja, a ética é duradoura. Há empresas hipotéticas, vou partir de uma hipótese, que ganharam milhões, é uma hipótese num país X, uma empreiteira ganhou milhões tendo caixa 2, ganhou muito e já perdeu mais, e perdeu o valor agregado, e perdeu liberdade dos seus comandantes. Se ela tivesse crescido menos, eticamente, ela estaria hoje bem, mas ela decidiu crescer mais. A ética corresponde ao crescimento seguro, a não ética corresponde ao anabolizante. Tem efeito, mas tem uma consequência terrível a médio e longo prazo. Combate ao preconceito que eu insisti desde o início. Todo preconceito que vocês identificarem é um atraso de vida, é algo que tem que ser combatido. Mostra a insegurança de vocês, a dor de vocês, não deve ser passado adiante, não deve ser feito piada, não deve ser comentado, porque representa um defeito de caráter. Preconceito é defeito de caráter e insegurança. Se você sente no fundo da sua alma podre um preconceito, é um problema seu. Não espalhe, não conte piadinha, não seja nunca cafajeste, nunca diga bobagens, nunca repita esse tipo de coisa, porque só mostra a sua limitação intelectual e a sua imbecilidade. Guarde o preconceito, sufoque, não dê ar, não dê água para que ele morra um dia. Não espalhe, porque é um sinal de imbecilidade. Toda pessoa preconceituosa é uma pessoa que tem medo, que morre de medo da mudança e da diferença. Se eu estou com a minha mulher em casa, com meus filhos, não me passa um minuto pela cabeça: será que o vizinho é gay? Vamos lá bater para saber se ele é gay. Não me passa pela cabeça um minuto, porque eu sou feliz. Mas se eu não sou feliz, ou mais provavelmente desejo o mesmo, eu vou me preocupar com a vida dos outros. Como Freud pensou, mas não usou essa palavra, o choque ou crime homofóbico, Freud não usa essa palavra que é posterior, mas a ideia é essa. O crime homofóbico é sempre o crime entre dois gays, um que aceita e um que não aceita a sua sexualidade.
Sempre que alguém não aceita a sua sexualidade, incomoda, insulta, até bate ou mata naquele que aceita, porque não tolera ver a felicidade que ele gostaria para si. Atacar um gay é sempre vontade de dar ré no quibe, sempre, sem exceção, gente, sempre sem exceção. É sempre um desejo contido. Então o meu conselho, deem ré no quibe, não transforme só, transforme em amor, não façam isso. Preconceito é um atraso de vida, vida é determinada pelo esforço. Quando as pessoas me dizem, nossa, Leandro, você fala bem francês, você tem sorte. Eu tive a sorte de passar muitas férias estudando. Há muito tempo eu fiz um comentário que viralizou na internet sobre os pés da bailarina, que jeito, sorte, vocação é o nome que o vagabundo dá ao seu esforço. Quando ele não consegue fazer o mesmo esforço, ele diz que você tem sorte. Nossa, você cozinha bem, isso é talento. Imagina o número de horas que essa pessoa cortou os dedos, queimou a mão, errou a receita e teve que tentar de novo. Como você borda bem, isso deve ser vocação. O que tem de dedo furado numa boa bordadeira é incrível. Como você escreve bem, você nasceu assim exatamente. Eu saí da minha mãe já dizendo ser ou não ser, eis a questão, né? Foi exatamente assim. Nossa, você fala alemão? Eu estava andando um dia na Paulista, olhei para o céu e caiu o alemão na minha cabeça. Foi assim, e desde então eu falo. Tudo que eu consegui é fruto de horas tiradas do sono e do lazer. Tudo que eu consegui é aquilo que enquanto você estava na balada, eu estava estudando. Então, ou faz igual, mas não diz que é sorte, é esforço. Uns mais rápido que outros, em qualquer campo, mas todos podem. Todos absolutamente podem. Estratégia para chegar onde eu quero. Estratégia para estabelecer minhas metas. Estratégia para estabelecer o ponto seguinte que eu quero. Estratégia para saber o que eu quero para o ano que vem, para a semana que vem e para hoje. Avaliação do erro. Se eu não avaliar meu erro, eu repito. Errar é humano, isso é a definição do erro. Eu sou humano porque eu erro. Todo ser humano erra. Alguns com uma intensidade incrível, mas todo ser humano erra. Todos nós erramos. E a cada erro eu aprendi um pouquinho mais. E um conselho subjetivo importante. Selecione as pessoas certas para a sua trajetória. Não carregue semi-amigos nessa trajetória. Não carregue gente que gosta de vocês medianamente. A vida é curta para ter semi-amigos. Tenham apenas amigos. Quantos eu posso ter? Não dá para dizer, mas é muito pouco provável que um ser humano possa ter mais que 5 amigos íntimos. É muito provável que ele tenha 2 ou 3, porque pressupõe cultivo, dedicação, afeto. Amigo é caro, ele se reproduz, ele tem filho, tem que dar presente. Depois ele se reproduz de novo, depois ele casa de novo e tem mais filho. Depois os filhos começam a casar, tem que dar... É caro ter amigos, e não dá para ter muito. Só Roberto Carlos pode ter 1 milhão deles, porque é rico. Querem fazer um teste hoje ou amanhã sobre amizade? Reúnam as pessoas que vocês imaginam que sejam seus amigos e digam coisas positivas. Eu nunca ganhei tão bem. Estou com o melhor corpo da minha vida, estou amando, e corre o risco de eu fazer uma viagem internacional de primeira classe, e olhem para o rosto. Só os amigos dirão que bom. Os outros dirão, nossa, meio exibido, né? Tá. Porque quando eu estou com câncer, muita gente é solidária. Mas quando eu estou bem, eu vou medir ao afeto das pessoas. Só gente de fato afetiva a você se alegra com a sua vitória. A maior parte se alegra com a sua dor. Gente, eu acho que eu estou doente. Coitado, né? Você se cuidava tanto, né? Coitado, né? Perdi o emprego. Aquele que você tinha que era bom, né? Passou. Há muitos anos uma semi-amiga minha me disse uma frase extraordinária. Esta semi-amiga me disse, Leandro, você está bem, né? Está nas mídias, mas isso passa, viu? Isso passa. Vamos lá, uma figa no peito. Ou seja,
Isso passa. Ainda não passou, mas isso passa um dia. Minha alegria será que passe depois dela. Ou seja, que eu morra pelo menos 1 minuto depois dela, para dizer no túmulo, não passou. É isso. É a vingança contra isso. Precisamos cultivar relações corretas. Precisamos reeducar financeiramente, porque dinheiro é fonte de sofrimento na vida. Eu ganho e gasto, e eu tenho que saber prioridades. 2 erros básicos: guardar demais, guardar nada. São 2 erros. Viver para guardar é a alegria das noras e dos genros. Quem vive para guardar alegra a 2ª geração. Será um enterro alegre, cheio de esperanças. Quem vive para gastar vai depender de nora e genro, que é pior ainda. Então, saber gastar na medida. Eu realmente preciso do iPhone 14 Mega Plus Ultra Buster, com 6 câmeras digitais em 3D, que dança, aconselha, e a Siri deita comigo ainda e fala coisas, ou o meu telefone atual ainda é bom? Realmente eu preciso trocar de carro, o carro está dando problema, ou estou cedendo alguma coisa? A viagem não será mais agradável se eu for a mais lugares, talvez em hotéis mais baratos? Ou se eu decidir ir a um lugar, em um hotel mais caro? Não importa a decisão, mas tem que ser equilibrado. E nenhum de nós praticamente foi educado para dinheiro. Conselho prático, acabei de dá-lo na Rede Bandeirantes. O corpo não precisa ser atlético. Pode ser, se você desejar, mas ele precisa ser funcional. E para um corpo funcional precisa de atividade até o fim. Para que eu não precise sair de uma cadeira com auxílio de 4 parentes, um guindaste e mais uma empregada puxando. Para que eu possa subir um lance de escadas sem um balão de oxigênio. Para que eu possa abrir uma porta, para que eu possa caminhar 2 quarteirões bem. O corpo, em condições normais, deve ser funcional e não atlético. O atlético é bom, é um bom desejo. Se alguém pode e quer, pode ser. Mas o corpo tem que responder aquilo, dentro dos meus limites, aquilo que eu quero. Ou seja, eu preciso pensar nisso. Sou o sujeito histórico, eu serei aquilo que eu quiser ser. Não existe sina. Eu sou um sujeito histórico, e sendo um sujeito histórico, eu tenho que saber que toda escolha implica perda, todo problema humano tem solução humana. Tudo que eu decidi implica perda. Decidir vir a essa palestra implica perda. Não vir implica perda. Comer o quindim implica perda. Não comê-lo implica perda. Fazer atividade física, estudar, implica perda. Não fazê-lo, eu sempre tenho que saber qual é a perda que eu desejo. Tudo que eu fizer implica perda. Se eu casar, eu vou perder 3,5 bilhão de pessoas, que é a metade ideal da humanidade, que estaria disposta a casar comigo. Se eu não casar, aí eu perco todo mundo, vou virar um solteirão, mas vou perder todo mundo. Ou seja, tudo implica perda. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Resta saber que na vida, como diz os americanos, não há almoço grátis. There's no free lunch. Tudo implica um preço. Ou como dizia minha outra avó, de graça só tem uma coisa: queijo na ratoeira. É a única coisa gratuita. Tudo tem solução humana e, como tal, eu preciso evitar a má fé que é atribuir a terceiros. Por que você não progrediu? A minha família não é de progresso. Nossa, mas você é muito atrasado. Minha avó é de Porto Seguro. A gente não consegue chegar na hora. Mas você só pensa em trabalho. Meu bisavô era japonês, está no sangue. Está no sangue. Sangue, gente, é A, B e O, só. E não tem nenhum traço cultural no sangue. Sangue transmite várias coisas, nenhuma delas culturais. Sangue transmite várias doenças, mas nenhuma delas é cultural. Ou seja, má fé é atribuir a terceiros. E eu gosto muito dessa imagem, conduzindo à conclusão, da Bob Carlyle, americana, que mostra o homem se fazendo. Essa deve ser a síntese de um projeto de vida. Eu sou perfectível.
Eu não estou pronto, eu não sou perfeito. Perfeito em latim é feito até o fim, perfectum. O fim é só a morte. Eu sou perfectível. Eu tenho uma parte pronta, eu tenho outra parte que eu estou me esculpindo. Eu tenho pontos que eu tenho que melhorar, eu tenho pontos que eu tenho que vencer. E tenho partes já prontas, obviamente. Eu sou perfectível. Essa imagem da Bob Carlyle é a imagem de alguém que tem consciência que não existe destino, que é senhor de si mesmo, que não tem karma, que não tem energia. Respeito todas as propostas religiosas sobre vidas passadas. Uma médium me disse uma vez que eu usei cabelo para seduzir pessoas em outra vida. Logo vim nessa para aprender a não usar. Respeito as posições religiosas. Porém, eu me faço dentro dos limites do humano. Tem coisas que eu não controlo. O avião arremete em Congonhas. Eu não controlo isso. É só um controle do meu esfíncter anal, né? Quando ele sobe de novo, eu tenho que me manter concentrado para evitar vexame. Posso tentar parecer simpático. A senhora do meu lado me gritou: minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse: olha, eu sou especialista em religiões. A especialista em aviação é a Nossa Senhora de Loreto. Ela é a padroeira dos aviadores. Então, a Aparecida vai receber o ofício até ela mandar para o setor da Loreto. O avião já se foi. Não? Pensem 1 minuto no corpo de vocês, na renda, na família, no projeto de vida, e imaginem, tudo é escolha minha. Eu escolho tudo? Não. Independente do que eu fizer, eu vou morrer. Mas eu me cuido. Vai ser um cadáver hidratado, bonito, vai para o caixão, bonito, pele. Mas eu malho todos os dias. Vai ser um cadáver com 5% de gordura, bonito no túmulo. Todo mundo vai dizer: parece que está vivo. Olha, eu não posso em nenhum momento evitar a morte, mas o que acontece entre os dois momentos sobre os quais eu não tive interferência, o nascimento e a morte, é fruto da minha escolha. Dentro de limites, meu corpo é meu. Dentro de limites, minha renda é minha. Dentro de limites, minha família é minha. Dentro de limites, meu emprego é meu. Meu conhecimento é meu. Quantas línguas você fala? Exatamente e unicamente quantas você decidiu estudar. Só. Nunca haverá uma que vem de bônus. Nunca haverá uma mais ou uma menos. Mas eu quero falar só inglês. É um bom projeto de vida, é uma língua vasta. Bom, eu vou ser o que eu vou ser. Eu terei o que eu decidi ter. Eu sou o homem que se faz. Mas eu vou errar muitas vezes. Volta a prancheta, reelabora. Inclusive, elabora se vale a pena o custo daquela empreitada. Por vezes não vale a pena. Por vezes não vale a pena. Se você tem que abrir mão de muitas coisas importantes, talvez aquele objetivo não vale a pena. Avalie o custo. É uma das fórmulas mais simples da vida e uma das mais expressivas. Você é dono do seu destino, você é dono da sua vida. E com isso, gente, façam eu adoro isso. Muito obrigado pela atenção.